Olá, amados irmãos e irmãs. Convido a você hoje a participar comigo de mais uma live. Convide seus amigos, vizinhos e todos aqueles que lhe o cercam para refletirmos um pouco a respeito das cartas de Paulo. Ou seja, o nosso tema de hoje é o Evangelho que transformou o mundo. Quando falamos das cartas de Paulo, estamos falando de um dos maiores pilares da fé cristã depois de Cristo. As epístolas não são apenas textos antigos, são orientações vivas, atuais e espiritualmente poderosas. Paulo de Tarso, antes ele era chamado de Saulo. Ele era perseguidor da igreja. Ele era um homem culto, fariseu zeloso, conhecedor profundo da lei. Mas no caminho de Damasco, teve um encontro transformador com Jesus. E aqui já começa a primeira grande lição deste grande homem. Deus transforma perseguidores em pregadores. Paulo não apenas mudou de religião, ele mudou de natureza, propósito e identidade. E esse mesmo Deus continua transformando vidas até hoje. As cartas paulinas. Essas cartas, elas foram escritas para a igreja e líderes específicos, enfrentando problemas reais, mas com ensinamentos eternos. As cartas vocês podem encontrar nos seguintes livros: em Romanos 1 e 2, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão. Cada uma dessas cartas carrega um aspecto essencial da fé cristã. Então, nós vamos dissecar cada uma delas para melhor entendimento. O grande tema que nós vamos abordar e que encontra-se especificamente nessas cartas chama-se a graça. Se há uma palavra que resume as cartas de Paulo, é exatamente essa palavra intitulada graça. Em Romanos, ele explica que a salvação não vem apenas pelas obras, mas pela fé. Ele declara que o justo viverá pela fé. Paulo combateu fortemente a ideia de que era preciso cumprir a lei para ser salvo. Em Gálatas, ele chega a ser firme, quase indignado, defendendo a liberdade em Cristo. Mas qual seria a mensagem central? Nós somos salvos pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. A igreja como corpo. Em Efésios e 1 Coríntios, Paulo apresenta a igreja como um corpo. Cristo é a cabeça. Nós somos membros diferentes, mas interligados. Que mensagem poderosa para os nossos dias. Num tempo de diversidade, Paulo ensina a unidade. Num tempo de contemplação, ele ensina cooperação. A santidade em meio ao caos. A igreja de Coríntio era cheia de problemas, divisões, imoralidade, confusão espiritual. E Paulo não abandona aquela igreja. Ele corrige com amor. E isso nos ensina que a igreja não é perfeita, mas deve buscar santidade
e Deus não desiste de nós por causa de nossas falhas. O sofrimento e a esperança. Em 2 Timóteo, Paulo ele escreve já no fim da vida, preso, abandonado por quase todos, melhor dizendo, por muitos, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que declaração poderosa! Ele mostra que o sofrimento não é sinal de derrota. A fidelidade é maior que as circunstâncias. A esperança está além desta vida. Mas para isso, nós temos uma aplicabilidade nos dias de hoje. As cartas de Paulo, elas nos ensinam uma doutrina sólida, vida transformada, igreja unida, perseverança no sofrimento, esperança eterna. Elas são apenas cartas, são fundamentos da fé cristã. Assim nós concluímos dizendo que as cartas de Paulo nos mostram que o evangelho não é teoria, é transformação. Não é religião, é relacionamento. Não é peso, é graça. Se Deus transformou Saulo em Paulo, pode transformar qualquer um de nós. As cartas de Paulo nos ensinam 3 grandes pilares. Primeiro, a salvação é pela graça. Segundo, a igreja é um corpo que deve viver em amor e santidade. Terceiro, a fé deve perseverar até o fim. Se Deus transformou Saulo em Paulo, ele pode transformar qualquer história. Se sustentou Paulo nas prisões, pode nos sustentar nas nossas lutas. As cartas não são apenas textos antigos, são cartas vivas para a igreja de hoje. Então eu convido a você que deixe seu like, convide a todos e venha participar conosco.